Olá, queridos amigos e amigas, rezando com a Palavra de Deus. Quarta-feira, dia 3 de fevereiro. E dia 3 de fevereiro, que dia que é? Nossa, isso eu guardo muito comigo, acho tão bonito. Dia de São Brás. E quando a gente diz São Brás, o que a gente lembra? A bênção da garganta. Nossa, como é bonita essa celebração, como é bonito esse dia, receber a bênção da garganta. Ontem nós tivemos a bênção das velas, hoje a bênção da garganta. E eu rezando com a Palavra de Deus, faz acontecer essa memória e resgata esses motivos tão bonitos para que a gente possa, apesar dos séculos terem passado, possamos atualizar o quanto é importante a bênção da garganta. Olha uma criança com infecção na garganta. Olha uma pessoa com problema nas cordas vocais. Tudo isso nós podemos pedir nesse dia, que o Senhor nos livre pela intercessão de São Brás. Então, rezando com a Palavra de Deus, nesta quarta-feira, 3 de fevereiro, é um momento muito significativo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Palavra de Deus, ela sempre ilumina os atos humanos. Mas antes de ouvirmos o Evangelho deste dia, gostaria de resgatar um pouquinho a história de São Brás. Vejam, os santos, na maior parte das vezes, as pessoas lá na sua humildade começam a rezar. Fulano eu conheci, ele era uma pessoa santa. Às vezes o pessoal usa essa expressão para dizer uma pessoa do bem, uma pessoa calma, uma pessoa bondosa, uma pessoa equilibrada no seu silêncio, contida em suas palavras, né? E deve ter sido assim que São Brás se tornou tão conhecido. E os tempos passaram e ele continua conhecido. O que houve naquela época? Uma criança ficou com um espinho de peixe trancado na garganta. Nossa, as histórias que nós conhecemos, né, de crianças, de pessoas que ficam engasgadas, né? Nossa, a gente não sabe o que fazer e tem que sair correndo de um lado para o outro. E olha só, essa mãe desesperada invocou São Brás e, por um milagre, o espinho se soltou e a criança não teve nenhuma sequela. Isso ela contou para a vizinha, depois contaram para os parentes e foi contando de uma geração para outra. E aí chegou até os nossos dias. O dia de São Brás, quando a gente invoca a intercessão de São Brás para a bênção da garganta. Que este dia seja significativo. E a palavra de Deus desta quarta-feira é de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres, grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes
impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam só, Jesus, sempre rodeado de muita gente. Quem eram os que seguiam Jesus? Os que precisavam de um sinal, de uma esperança, de um milagre, de um gesto, de um toque, de um olhar. Mas quem estava junto com aquela multidão? Sempre tinha os doutores da lei, os fariseus, todos querendo ver se Jesus cometia alguma transgressão da lei e eles teriam então motivos para condená-lo. E vejam, eles ficam admirados. Quem é esse Jesus? Até tem muita literatura escrita, muitos livros de teologia escritos, mas quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim, que me faz viver? Quem é Jesus para os nossos pais, nossos avós, que talvez não tiveram tanto conhecimento? Quem é Jesus? E o povo daquela época ficava admirado. E eles diziam, mas ele não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Seus irmãos, vejam que tem aí a questão da linguagem, irmãos e primos, né? O que eles chamavam de irmãos, significa para nós, atualizando, são primos. E aí ia dizendo, olha, tem esses, tem aqueles. E olha só, de onde ele tirou toda essa sabedoria? De onde ele buscou toda essa força? Porém, o que eles tinham de dificuldade? De acreditar que uma pessoa tão simples, tão conhecida, não podia ser o Filho de Deus. Eles não queriam acreditar que alguém tão comum pudesse ser o Filho de Deus. E isso implica no quê? Na realização dos milagres. Onde Jesus não é reconhecido como Filho de Deus, aí os milagres não acontecem. Para acontecer um milagre, vejam que Deus sempre quer fazer milagres, mas é preciso que a gente tenha fé. Por isso, quem diz, Deus se esqueceu de mim, dá uma olhadinha para ver se você não se esqueceu dele, através da pouca fé, de não estar cultivando a fé. E olha só, Jesus então não realiza milagres justamente na terra dele. E Jesus aproveita que eles estavam desacreditando nele, eles nem precisavam falar, Jesus entendia, compreendia até os pensamentos dele. O que Jesus diz? Um profeta só não é aceito na sua própria terra. Os séculos passaram, os milênios passam, e a gente usa uma expressão muito comum nas casas da gente. O que a gente diz? Santo de casa não faz milagres. E foi isso que aconteceu. Ele era tão comum, tão conhecido, de um lugar tão humilde, que lá, junto com os seus, ele não conseguiu fazer nenhum milagre. Aí eu fico pensando também, trazendo para hoje, quantos filhos que os pais dizem isso, as mães principalmente, olha isso, aquilo, os filhos não estão nem aí, né? Não é essa a expressão? Vem alguém de fora e diz a mesma coisa, eles acreditam. E aí que nós entendemos, né, que, de fato, a gente nem sempre dá o valor que deveria dar às pessoas mais nossas, mais próximas de cada um de nós. Santo de casa faz, sim, muitos milagres. Santos de casa realizam milagres. E Jesus só não fez milagres porque faltou aquilo que não pode faltar em nenhum cristão, a fé, a fé. Então, que nós possamos reconhecer Jesus como aquele
que veio transformar primeiro nosso coração, depois nossa vida, e a história consequentemente foi transformada. Que a gente possa reconhecer Jesus. Nós não perguntamos de onde ele veio. Nós sabemos que ele é de Deus. E porque é de Deus, nós cremos. E porque cremos, nós rezamos. E hoje rezamos pela intercessão de São Brás. Rezemos assim como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, antes da bênção final, vamos pedir a bênção da garganta. Quem tem as velas em casa e quer encostar, os pais podem fazer esse gesto encostando as velas junto à garganta dos seus filhos, ou se não, todos nós podemos colocar nossa mão direita junto à garganta e nós vamos receber a bênção da garganta no dia de São Brás e depois a bênção final. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, o Deus Todo-Poderoso vos livre de todos os males, de um modo especial dos males da garganta. Que o Senhor nos abençoe e lembrem-se, garganta, a voz, a comunicação, que a gente possa de fato não só estar longe das doenças da garganta, mas longe também de todas aquelas palavras que machucam, que fazem o coração sofrer. Por intercessão de São Brás, sobre todos, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Livres de todos os males da garganta e todos os outros males. Obrigado por essa companhia, rezando com a palavra de Deus. Deixem a marquinha lá de vocês para multiplicar esses momentos tão bonitos de oração, tão simples. Porque simples era Jesus e porque simples foi Francisco de Assis, porque simples foi São Brás. E simples podemos e devemos ser todos nós. Paz e bem, santa alegria.